Ouvi atentamente aqui cada discurso. Deveria, inclusive, ter anotado todos os pontos, porque uma coisa que me veio na cabeça para que nós pudéssemos refletir é, dentro desse contexto, uma mulher branca, por exemplo, em situação de vulnerabilidade extrema, 3 filhos para criar. Nós podemos até refletir sobre uma mulher vítima de violência. A assistência social deve alcançar a todos. Quando a gente estabelece critérios específicos, a gente termina violando o direito de pessoas que precisam ter acesso a programas sociais. E qual o objetivo dos programas sociais? Fazer com que as pessoas levem dignidade para as suas casas. Por isso ele deve ser pensado com uma série de características para fazer a pessoa crescer naquilo que é essencial. Antigamente a gente via muito vale gás, vale alimentação, vales específicos. E é uma ideia de liberal, vale ressaltar, assistência social alcançando a vida das pessoas e dando a liberdade delas fazerem um investimento daquele produto, daquele serviço que é essencial para a vida dela. Mas eu reitero, e a gente pode refletir, por exemplo, com as pessoas que vivem em situação de rua. Não adiantam as políticas públicas que a prefeitura, por exemplo, propõe, porque não transforma a realidade dessas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Independente da sua cor, da sua opção sexual, enfim. Ela precisa de ajuda. A pessoa precisa de ajuda. O que é que precisa ser feito, vereadores? Da educação. Se a pessoa estiver envolvida com vício, o tratamento adequado. Dar acesso à saúde. Reconstruir vínculo familiar. E aí sim essa pessoa vai estar levando dignidade para a sua casa. Mas sabe o que eu vejo? Discursos políticos. Políticos querendo jogar confete para um determinado público, se inserindo em ideais, em conceitos ideológicos, para faturar politicamente, inclusive muitos que sobem nessa tribuna com discurso de conveniência. Indignado. Eu não vi ninguém aqui fazendo piada. Eu não vi ninguém aqui fazendo chacota. Eu já vi vereador fazendo chacota, por exemplo, com a família Collins. Desdenhando de um vereador neófito, jovem, mas eleito pelo povo do Recife, e sendo agredido no seio de sua família. Isso pode fazer piada e desdenhar das pessoas e da família. Eu vejo aqui gente falando de recorte para a internet, mas me parece que o discurso vai se tornar fruto disso, de um belo recorte. Está aprendendo com o prefeito que defende. Essa é a verdade. Nós precisamos olhar para o projeto com o propósito de transformar a vida das pessoas. E muitos projetos que são bons, o PSB tem o poder de destruir. Basta a gente olhar que esse poder legislativo, ele não exerce nenhum controle fiscalizatório sobre esse programa. O ponto mais grave está exatamente na arquitetura institucional desenhada neste projeto. A gente precisa observar que a fiscalização, por exemplo, vai ser realizada pelo próprio Poder Executivo, que a Câmara não tem assento nenhum, não tem voz, nem tem mesmo acesso sistemático às informações. Isso não se discute. Porque quer discutir cota, porque quer jogar confete para o público. E essa é a realidade dos fatos. Porque uma das coisas que a gente precisa prezar é que o nosso testemunho ele seja associado à nossa prática. A gente tem que viver aquilo que a gente prega.
A gente vê aqui discurso de conveniência, isso é a verdade. Existe aí erro institucional gravíssimo. Além disso, o dispositivo cria uma abertura legislativa ampla e perigosa. O Executivo poderá designar qualquer órgão por um simples decreto para gerir e fiscalizar o programa, sem retorno nenhum a essa casa, que é sempre tratado pela prefeitura como um puxadinho. A prefeitura não respeita mais o desempenho, o papel dessa casa. Nós precisamos estar atento a isso. O programa terá um comitê que avalia, opina, acompanha e propõe diretrizes, mas sem qualquer participação desse poder. Quem é o vereador que vai ocupar um assento lá? Zero. Várias sugestões de emendas que são ceifadas a partir de quê? De dispensa de prazo. Emenda que poderia criar um assento obrigatório da Câmara Municipal no comitê gestor, era uma emenda que poderia ser votada e aprovada. Emenda proibindo que o órgão gestor seja designado apenas por decreto, por vontade do prefeito. Emenda criando relatórios quadrimestrais, obrigatórios e submetidos a essa Câmara. Não tem emenda para a gente votar e qualificar o projeto. Emenda criando lista pública de beneficiários, com os dados sensíveis, claro, sendo protegidos. Por quê, vereador? Porque querem conceder a bolsa, querem conceder assistência social, sempre com o propósito de amarrar as pessoas, de amarrar as famílias, de submetê-las a um projeto político. Não é assistência social para levar dignidade para as pessoas, não. É algema, é amarra a um projeto de poder. Essa é a verdade. Prioridade, por exemplo, para candidatos, prestem atenção, prioridade, por exemplo, para candidatos que nunca foram beneficiados por programa de bolsas superiores, municipal, estadual ou federal, porque a gente corre um risco aqui de pessoas estarem sendo beneficiadas duplamente. E sempre com a guerra ideológica, por causa da sua cor ou por causa da sua opção sexual. Nós precisamos olhar para as pessoas que sofrem, para os mais pobres, para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Quando a gente faz um recorte, a gente exclui. Lá na frente, a gente vai ter que fazer recorte ao contrário. Se a maioria é de uma determinada cor, ou tem uma determinada opção sexual, isso é matemático, obviamente que essa maioria vai ser assistida. Eu preciso olhar a pessoa, a família. Se quer um recorte, se quer priorizar, dentro de um dado técnico, a gente olha as mulheres, principalmente aquelas que são mães solteiras, que são vítimas de violência. Aí é um recorte importante. Mas as pessoas simples, em situação de vulnerabilidade, têm que ser assistidas. E eu digo isso, vereadores, porque eu vivo isso no meu dia a dia. O terceiro setor alcança o que o poder público não quer alcançar, porque quando o poder público decide fazer alguma coisa, na verdade ele quer amarrar a pessoa mais simples, a pessoa em situação de vulnerabilidade, a um projeto político. A verdade tem que ser dita. A gente não pode fugir da verdade. E aí, para passar o aparte para o vereador Eduardo Moura, impressiona muito o discurso moralista, pessoas ofendidas, principalmente pessoas que o tempo inteiro, traz discurso para denigrir, traz discurso para atacar pessoalmente, para fazer chacota, como a chacota que foi feita com a família do vereador Aleph Collins, fazendo uso, inclusive, da tribuna, levantando a galeria para ridicularizar uma família inteira, que tem uma história, que merece respeito. Discurso aqui,
que é bem diferente da prática, a gente costuma ver, mas impressiona toda vez que a gente vê pessoas que se submetem a situações ridículas. Ridículas. Que reclama, que fala, que sobe para falar de corte de internet, mas que aprendeu a olhar para um prefeito que não cansa de fazer recorte, que investe mais de 600 milhões de reais. Vereadores aqui que outrora eram líderes da oposição e que reclamava, que subia a tribuna para dizer que o PSB era um partido de publicidade e propaganda, um partido fake, mas que agora, não sei se por conveniência, ou me parece que por conveniência, decide abraçar o PSB com tanto carinho, com tanto amor, com tanta acolhida. Mas eu escuto com atenção, vereador Eduardo Moura. Muito obrigado, vereador Felipe Alecrim, pela democracia praticada por Vossa Excelência, só pregada por alguns. Primeiro, vamos aos fatos, né? O vereador que falou aí em cima não é negro, ele é pardo. Primeiro ponto. Segundo ponto, me parece que falta coragem, que as pessoas sobem aí, não dão uma parte, mas depois desaparecem, né? Não queria abrir uma discussão. Vamos a outro fato, quer dizer que os vereadores que falaram aí são brancos privilegiados. Tem que dizer isso para o povo da rua Almirante Barroso, em Campo Grande, onde eu fui nascido e criado, filho de um professor e de uma funcionária pública estadual que ganha hoje, aposentada por invalidez, R$ 1.700 por mês. Então eu queria saber, agora eu tive um privilégio. Uma, a educação, outra, a coragem, e outro, meu amigo, a coerência. Isso ninguém tira de mim, não. Então eu olho no olho das pessoas que falam comigo, parece que os outros não têm coragem. Sabe por quê? Porque quem mente não consegue olhar no olho. Quem mente fala e fala assim, ó, tchau. Democracia é olhar no olho do outro, escutar o que o outro tem para dizer. Foi dito aqui também, eu sou uma pessoa branca e participei da cota. Ô, gente, eu achei que todos os brancos eram racistas, fascistas, todos os brancos eram imperialistas, escravizavam os outros. Não era assim, né? Por que é que o branco que sou eu sou assim, mas o branco que não sou eu não é assim? Eu não entendi essa parte. Ficou ruim para eu entender essa parte. E quanto aos discursos, vereador Felipe Alecrim, é muito simples. É o discurso populista. Acuse-os do que eu sou. Sabe quem quer corte na internet? Quem está desesperado para aparecer de alguma forma, porque esse ano pegou em bomba. Pegou em bomba porque tem uma oposição mostrando o Recife de verdade. Aí tem que botar assessor na plenária para estar aplaudindo, porque senão não tem quem aplauda, não. Agora a gente não bota, não. A gente não bota a gente para estar aqui. Não precisa chamar ninguém para lotar a plenária para aplaudir, não, porque eu não preciso de aplauso, ninguém nem quero. Não estou aqui para ninguém gostar de mim, eu estou aqui para fazer o certo. E sabe qual é o certo? Esse negócio de negro, pardo, não sei o que mais lá, é tudo eleitoreiro. É tudo para ganhar voto, para se fazer de vítima de sociedade. É só para isso. Porque do mesmo jeito, aqui em Recife mesmo tem um cara que catava lixo e é formado em medicina. Formado em medicina, não teve uma cota para ele. Agora, o assessorzinho que vem para cá para fazer chacota está rindo lá. Sabe por quê? Porque não tem competência de mesmo catando lixo, passar no vestibular para medicina, tem que estar assessor com cabide de emprego. Esse é o problema. Então o discurso e os cabides de emprego é tudo para voto. Preciso não. O senhor também não precisa não. Esse negócio de negro e pardo, não sei o que mais lá, é tudo eleitoreiro. Cadê a coragem para estar aqui para ouvir? Obrigado, vereador. Obrigado, senhor. Colho vossa parte, vereador. Emendas importantes aqui evitariam duplicidade de benefício, priorizaria candidatos sem formação superior. Escutem com atenção. Garantiria um maior retorno social ao investimento público, criaria critérios mais objetivos. Eu estou trazendo questões técnicas, critérios objetivos, transparentes, facilmente auditáveis, fortalecendo o controle fiscalizatório, que, pasme, é um papel dessa casa. Parece que muitos esqueceram.
Papel que o Poder Executivo precisa entender que o Legislativo tem que exercer. Isso é importante. Então fica aqui alguns registros, algumas críticas ao projeto, porque o PSB tem um poder de pegar aquilo que é bom e transformar naquilo que é péssimo, naquilo que é ruim, presidente.